Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sapatômica Podcast, desta vez live session. Eu vou pedir que vocês se apresentem, nome, pronomes, o que vocês fazem, o que gostam de fazer, o que nem tanto. Contem-nos um bocado sobre vocês antes de iniciarmos a conversa, assim sabemos com quem estamos a conversar. Espero que estejam ouvindo, tá? E agora? Ai, está muito alto. Mas eu espero que estejam todos e todos muito bem. Meu nome é Ezequiela Muyanga, sou ativista política, social e no final do dia sou uma defensora de direitos humanos. Acredito que a igualdade, a equidade e a inclusão são um caminho assertivo para o país que nós pretendemos construir, então é a isso que eu me dedico e dentro disso também desenvolvo algumas atividades que vou poder apresentar-vos se calhar no decorrer da conversa para não ficarmos aqui com isto. Muito obrigada. Saudações a todos, eu acho que todos me conhecem aqui, mas só por uma questão de apresentação mesmo. Chamo-me Anacleto Armando Carlos, ativista social e político. Gosto que me tratem sempre dele, ele sempre, nada de mudarem esses pronomes aí. O que eu gosto de fazer, eu gosto do ativismo, principalmente quando se trata de política. Eu acho que é minha praia, é onde melhor eu sei nadar. E eu acho que ao decorrer da conversa vamos entender mais melhor quem é Anacleto, o que é que ele faz, o que é que ele não deixa de fazer. Outros problemas técnicos, não, está tudo bem. Ok, como Aldo esteve a falar aqui há pouco no seu discurso de abertura, estamos inseridos num contexto, né, contexto social moçambicano, onde, infelizmente, a exclusão é gritante, né, e vem de forma sistemática e estrutural, onde temos muitas barreiras para acessar espaços de tomada de decisão, para espaços de engajamento político e exercermos a nossa cidadania como comunidade, né? Como comunidade LGBTQIA+. E para iniciarmos a nossa conversa, no mesmo ponto, é óbvio, somos seres humanos, né? Antes de sermos comunidade LGBTQIA+, somos, ponto. Existimos num mundo, existimos num contexto, existimos num país. O que vocês acham sobre esse engajamento político-social? Qual é a leitura que vocês fazem? Como comunidade, temos esse interesse? Como é que estamos a nos organizar? Como é que estamos a manifestar esse interesse? Nós, da comunidade, nos interessamos em fazer parte de processos políticos, processos cívicos e por aí vai. Vou começar contigo, Ezequiela. Primeiro as damas, né? Obrigada. Acho que esta questão é bastante interessante e talvez controversa um pouquinho, porque é muito difícil assumirmos um interesse quando falamos de um contexto que é marcado por várias barreiras e barreiras que nós conhecemos, sentimos e vivenciamos todos os dias. Então é um pouquinho difícil medir este interesse, mas talvez eu traria isto olhando para uma outra vertente que fala muito da nossa história como comunidade LGBT e fala um pouquinho também da forma como nós participamos politicamente aqui em Moçambique. E talvez eu diria que um dos maiores marcos foi a descriminalização, até agora, a descriminalização da homoafetividade, não vou dizer homossexualidade, mas gosto mais de tratar por este termo e digo da homoafetividade porque isto coloca-nos em pé para
podermos discutir outras pautas, para podermos levantar outras pautas, para podermos convidar este tópico e darmos um rosto político. A política é estruturalmente um tópico que tem escolhidos para debater. Tipo, política tem rosto. Na maior parte das vezes a política veste fatos, veste sapatos formais, tem barba, tem careca. Mas hoje é a altura de nós começarmos a discutir isto de sapatilha, de camiseta, discutir isto na rua, discutir isto nas escolas, discutir isto no mercado. E é um dos meus grandes objetivos também, garantir que a política possa ser discutida embaixo mesmo, discutir no mercado. Eu costumo chamar isto de política de mercado. Política de mercado não existe, mas eu costumo dizer que vou garantir que ela chegue lá. Da mesma forma que vou garantir que a política chegue no mercado, é a mesma forma que eu luto todos os dias para garantir que pessoas LGBT também possam ocupar estes espaços, que pessoas LGBT também possam ser estimuladas a compreender a política, a debater a política, que isto faça parte das pautas que nós levantamos, porque nós estamos dentro disso. A nossa vida depende disso. Não temos políticas que falam sobre nós em Moçambique. E isso faz com que nós tenhamos que experimentar e vivenciar vários cenários desagradáveis num país onde nós somos cidadãos. E como tu bem disseste, e Aldo também disse, antes de nós sermos pessoas LGBT, nós somos cidadãos. Então eu não quero que me olhem com diferença porque eu sou uma pessoa LGBT. Eu não quero que me digam que eu não posso fazer política, que eu não posso ser política porque eu sou uma pessoa LGBT. Eu estou aqui, eu represento, eu falo por mim mesma e eu sou um ser político, não temos como desassociar isso. Então talvez a minha resposta estaria aqui, nesta dificuldade de nós medirmos o interesse, mas de nós ser interessante começar a levantar o nível de barreiras que pessoas LGBT encontram durante esse caminho para falar de política, para experimentar espaços políticos e públicos. Bom, para responder a esta pergunta, eu dividiria a questão política em duas vertentes. A política passiva e a política ativa. A política ativa é aquela que nós vemos todos os dias nas Assembleias da República, Assembleia Provincial, Municipal. Esta é a política ativa em que há decisões concretas que vão influenciar na vida de todos nós, como moçambicanos, bem dissemos aqui, que somos pessoas antes de nada. Então, sendo pessoas, nós estamos sujeitos a passar por muitas barreiras. São políticas públicas que são aprovadas, que no final de tudo vão influenciar no nosso modo de viver. Depois temos a política passiva, que é aquela que muito bem trouxe a minha colega, aquela política dos mercados, aquela política que estou com o meu amigo, estamos ali a debater questões sociais, estruturantes que influenciam na nossa vida, mas nós estamos ali com quem de direito ou com quem tem este poder de poder influenciar. Então aí é onde viria a resposta. Nós estamos mais na política passiva do que na política ativa. Na política ativa, ainda que esteja um e outro, mas aquele que está lá pode ser LGBT, mas não se identifica com as causas LGBTs. Pode ser LGBT, mas ele não quer transparecer que tem uma causa ou que vive ou numa comunidade, é isto, é aquilo, então escusa-se a falar dessas questões, o que acaba fazendo com que nós sejamos sujeitos simplesmente a estarmos lá, ok, vamos discutir, agora houve manifestação, isso, estamos só por ali. Então a nossa participação ainda não transcendeu, mas a quem pergunta o que falta para transcender? Nós aqui temos que nos ousar, nós aqui temos que sair do passivo para o ativo. E para sair do passivo para o ativo não é necessariamente agora estar lá na Assembleia da República. Pelo simples fato, agora está a decorrer o diálogo nacional inclusivo. Quem está lá como comunidade para levantar a pauta da comunidade LGBT? Estamos a dizer que é um diálogo que vai nortear os próximos anos daquilo que é o Moçambique na sua estrutura toda. Lá como comunidade LGBT que vai dizer, não, nós como comunidade LGBT, na vossa agenda, no vosso diálogo nacional inclusivo, queremos que haja esta e esta mudança. Por exemplo, agora a comunidade LGBT enfrenta barreiras para a legalização das organizações LGBTs. Quem está lá para dizer, olha,
Nós estamos a enfrentar esta barreira, não é porque não existe uma lei que esteja para nos proteger, não existe a lei, não está a ser cumprida. Por quê? Porque alguém acha que não, é contra os princípios morais que nós temos. Quais princípios nós temos? Eu exatamente fiz essa questão ao presidente da comissão técnica, quando eles diziam, é porque eu perguntei que princípios nós temos, nós temos coragem de fazer muita coisa. Então, eu acho que temos que sair da política passiva para ativa, confrontando. Estamos agora, vamos entrar nas épocas eleitorais. Quem da comunidade LGBT vai estar lá para dizer, olha, vocês, eu vou votar, mas vocês também devem me convencer, devem me enquadrar no vosso manifesto. É aí que vão começar. Não, tem uma comunidade. Eles sabem, mas precisamos nos usar. Fazer muito barulho, não. Estamos aqui, façam a coisa acontecer. Então, estamos muito baixo na política ativa, mas de forma tímida eu vejo um e o outro dizer, não, vamos começar a sair do lugar do conforto, vamos começar a confrontar quem de direito, quem tem um poder legislativo, quem tem um poder executivo, de poder tomar decisões que vão influenciar no fim do dia na nossa vida. Eu também acho que existe um avanço nesse sentido, tipo, a impressão que eu tenho é que conseguimos nos organizar muito bem a nível passivo. Quer dizer, esse é um exemplo concreto disso, né? Tipo, estarmos a ter um espaço como este em que podemos debater nossos próprios assuntos. Agora, o salto para a política ativa é que eu sinto que temos que estrategizar, né? Tipo, temos que preparar e ser mesmo estrategas. Então, Ezequiela, começando por ti, como é que tu achas que nós podemos fazer essa transição, né? Eu acho que tem duas perguntas em uma. Primeiro, como é que nós difundimos a política de mercado? Porque eu acho que, como jovens moçambicanos no geral, política é uma coisa que ainda nos deixa um tanto quanto tímidos, né? A história dos nossos pais, de menino não fala política, não, né? É perigoso, e nem sequer entendemos o que é falar política. Como é que nós espalhamos essa política de mercado e depois como é que nos organizamos para a política de forma ativa? E temos uma voz, né, que seja ouvida por tomadores de decisão e nos tornamos também esses tomadores de decisão. Ok. Vou responder isto a nível da comunidade LGBT e se calhar também traga contextos de fora. Eu diria que nós estamos a dar alguns passos para esta transição para essa política ativa. Por quê? Porque nós estamos a vivenciar um cenário histórico para nós, onde já temos pessoas LGBT a falarem sobre política, onde já temos pessoas LGBT a ocuparem espaços fora da comunidade e a levar tópicos que representam a comunidade LGBT. Isto é muito importante para nós, porque aqui onde nós estamos, 90% das pessoas que estão aqui é LGBT. Significa que nós ainda estamos a bater papo no quarto. Então, sair do quarto, atravessar aquela porta e levar a política, a nossa vida política para fora é essencial para que as pessoas comecem a saber o que é que está a acontecer. Nestes espaços onde nós temos a possibilidade de dizer, olha, acesso à educação, habitação, emprego, é um espaço onde nós vamos denunciar aquilo que acontece no nosso dia a dia. Então, continuar a ocupar estes espaços, promover estes espaços, contar com redes maiores, que não somos apenas nós, mas fazer aliança com outras organizações que trabalham a nível da sociedade civil. E hoje eu já consigo ver isto. Eu já consigo ver que tu tens um evento da Por Ela, mas não tens apenas a comunidade LGBT aqui. Ainda que esteja em menor número, tu tens outras organizações da sociedade civil aqui representadas. Tu tens a Por Ela, tu tens a Lambda, tu tens a Kuchinja, tu tens a Transformar, tens a Antra, a representar a comunidade LGBT em outros fóruns onde se está a debater a política da juventude. Tenho muitos amigos ativistas e nós trabalhamos com engajamento juvenil. Eu sempre lhes digo,
se teu engajamento juvenil não está a incluir pautas que representam não apenas comunidade LGBT, mas pessoas com deficiência, mas outro tipo de minorias, então esse ativismo está a faltar alguma coisa. O ativismo começa conosco, começa com alguma ferida, mas quando nós nos desenvolvemos dentro do ativismo, nós precisamos aprender a ter este entendimento de que saímos um pouquinho do nosso círculo, saímos um pouquinho da nossa ferida para compreender a ferida da sociedade, aquela que nós dizemos que nós damos voz, mas nós não damos voz a ninguém. Nós temos que falar com as pessoas, nós temos que comunicar com elas e perguntar o que é que está a acontecer contigo, o que é que tu tens para dizer, o que é que tu tens para trazer à mesa. Então acredito que este espaço também é um caminho muito grande para nos levar a esta transição. O fato de nós estarmos a participar destes diálogos inclusivos, que eu não sei se incluem, mas está tudo bem, também é uma fortaleza para nós. E eu digo, vi que há dias um representante destes diálogos disse que neste diálogo não haveria exclusão. E eu quis fazer uma simples pergunta: neste diálogo não haveria exclusão? Ou nas pautas que resultarão deste diálogo não haverá exclusão? Porque não importa nada nós estarmos aqui a debater, nós estamos aqui a falar, nós irmos aos mercados, nós irmos à rua, para depois estes aspectos não serem levados à Assembleia, para depois estes aspectos não evoluírem para uma política, para uma proposta, para alguma coisa que há de representar uma comunidade que existe, que ninguém pode fazer nada para ela desistir, porque ela está aqui e precisa de ser entendida. É preciso que pessoas LGBT tenham espaço, é preciso que pessoas LGBT tenham acesso porque estão aqui. Onde é que você vai deixar essas pessoas? Onde? Então, estes são grandes caminhos que precisam de ser trabalhados, precisam de ser repensados de forma estratégica, como estava já aqui a dizer, e, acima de tudo, pessoas LGBT precisam de ser capacitadas. Nós precisamos abrir espaço para que pessoas LGBT tenham conhecimento, tenham esse entendimento sobre as diversas formas de participação política, sobre o poder que elas têm, sobre o poder que as suas próprias vozes têm, porque não vamos conseguir, não vamos poder estar sempre a representar e a falar, e a falar, e a falar, e a falar pelos outros, porque nós somos uma comunidade gigante e forte. Quanto a levar, estou a me alongar, mas quanto a levar a política ao mercado, esse é um trabalho gigante, mas um trabalho super necessário. Conversar sobre política não tem que ser um assunto que dói, que assusta. Conversar sobre política tem que ser um assunto que nós temos no final de tarde, que nós temos durante o jantar, que nós temos em casa, com nossa família, com nossos namorados, com nossos amigos, que nós temos na baraca. Estamos a fazer política na baraca. Estamos a fazer política na igreja. Estamos a fazer política em todo lugar onde nós estamos. E conversar sobre isso, trazer esses aspectos à tona, é fazer política. É levar a política do mercado, é falar com a mamã. Aqui em Moçambique, política não se faz no AC. Não se faz política na EDM. Política faz-se no mercado. É onde se faz a política. Então, nada mais justo do que levar este conceito, nada mais justo do que incluir a senhora do mercado que faz a verdadeira política. Então, precisam de ser encontradas também estratégias de levar estes tópicos e serem discutidos a nível de base. De base. Política não é para custar. Porque ciência política... Não. Política não é para custar. Política é para eu ser capaz de entender. Política é para seres capaz de entender. Política é para Mariazinha João, que está a ir comprar pão, que está a fazer política, ser capaz de entender também. Então é preciso levar a política a um nível onde ela é acessível, onde ela chega realmente às pessoas que fazem a verdadeira política. Obrigada. Eu acho que a Isaquela acabou esgotando quase tudo. Não faz mal.
Não faz mal, mas eu sou muito. Eu gosto de confrontar. A Isaquiel trouxe muitos aspectos que são muito bons, as organizações do trabalho que têm vindo a fazer essas alianças com organizações não LGBTs, de forma a criar laços para podermos expandir aquilo que é o nosso viver, a nossa visão. Mas eu penso que temos que nos usar mais do que isso. Primeiro, como uma forma estratégica de criar ou levar o nosso debate, as nossas pautas em debate público. É uma coisa assim, temos que estudar a nossa política, como é que ela se comporta. Sabemos que a nossa política, em algum momento, acaba sendo informal e comporta-se muito de forma banal. Se comporta como forma banal, vamos arranjar estratégias também banais para poder fazer entender que nós estamos aqui, necessitamos da vossa atenção. E eu pergunto, quantos de nós já pensamos uma vez em elaborar uma lei e submeter à Assembleia da República? Isto é usado. Eu particularmente já fiz essa pergunta a um líder de uma organização e a coisa que veio é este medo de às vezes ser conotado porque estava a ter boas relações com as entidades públicas. Obviamente que dá medo, mas temos que consentir sacrifícios. Se nós queremos que sejamos pauta um dia do nosso governo, do nosso Estado, temos que consentir alguns sacrifícios. É necessário que um dia nos atrevamos em sair daqui, dizer vamos para a Assembleia da República, vamos propor uma lei, como organizações da sociedade civil, como pessoas que vivem nesta sociedade sentem-se discriminadas, sentem-se afastadas, porque não existem políticas públicas que se enquadrem à nossa forma de viver. Não existem. Então, temos que um dia nos usar em chegar à Assembleia da República. Temos uma lei, vamos submeter como um exercício cívico de cidadania. Que tal fazermos isso um dia? Eu também já propus fazermos uma marcha. Vão nos impedir. Vamos nos impedir por quê? A lei já coloca esta liberdade de nós marcharmos. Vamos um dia parar a cidade de Maputo, ainda que sejamos 10, 15. Não acredito eu que nenhuma televisão vai ficar despertada. Quem estava a marchar? Estavam a marchar por quê? Para quê? O que é que estão a exigir? É sobre isso que nós temos que começar a nos atrever. São esses aspectos que hoje em dia nós vemos que são discutidos a nível de televisões, a nível de debates, que em algum momento norteiam aquilo que são as decisões dos nossos lá altos. Então por que nós não fazemos isto? Saímos um dia, um sábado, uma quarta-feira, vamos marchar nas avenidas da cidade de Maputo. É uma estratégia. Pode parecer perigosa, tem riscos, pode nos atirar com pedras, não sabemos, pode nos atirar com maçãs, com tomate, o que é isso? Mas é um risco que a gente tem que consentir. Estamos preparados para que sejamos uma pauta de discussão a nível dos órgãos de tomar decisão? Se estamos, temos que consentir alguns riscos. Temos que, em algum momento, dizer, olha, estou com medo, mas tenho que sair. Não é pela minha liberdade, mas temos que pensar nos que vêm depois de nós. Será que os que vêm depois de nós vão ter que viver nesse ciclo de ficar entre a comunidade, entre discutir questões da comunidade com a comunidade, ou vão ter que também se ousar em sair, em chegar num ambiente em que está-se a discutir direitos humanos, mas não tem lá uma organização LGBT, você levanta a pergunta para a paz. É assim. E você cria um cenário todo zoe ali, todo mundo pergunta-se quem é isso aqui? Então são essas coisas que nós temos que levar como estratégia. Eu sei que muito fazemos dentro da comunidade, estamos a educar a comunidade, isto é muito bom, mas temos que também nos usar, temos que sair deste lugar de conforto, temos que sair deste quadro, como muito bem dizes Isaquiel, chegarmos lá fora e dizermos, olha, existimos pela positiva, porque o que tem muito acontecido é que tem nos olhado mais pela negativa. A comunidade LGBT é aquela que foi batida. Não. Existe um médico ali, existe um policial ali, existe um enfermeiro, existe um doutor, existem mestrados. E eu até fiquei muito maravilhado quando uma vez eu vi que movemos uma ação contra um comentador que fazia um discurso de incitamento à violência. Eu disse, sim, é isto que nós temos que começar a fazer. São esse tipo de atitudes que nós temos que começar a tomar para que não sejamos só reduzidos a um comportamento desviante. Então, esta é uma das estratégias que a gente pode levar para que em algum momento sejamos pauta deste Moçambique. Esta intervenção também convida-me a refletir um pouquinho sobre o papel das próprias organizações LGBT. Nós estamos aqui a dizer que nós não estamos a ser ouvidos, que nós temos vários desafios, que a comunidade LGBT enfrenta isto e aquilo, mas
onde é que está o nosso papel no final de tudo isso? Obviamente, nós estamos a desenvolver várias atividades, obviamente nós estamos a participar, estamos representados, estamos a representar, mas enquanto organizações, até onde a nossa aliança é capaz de ir? Existem algumas limitações. Por exemplo, não posso eu, uma cidadã, ter uma iniciativa de lei, mas enquanto organizações nós temos esta prerrogativa. Nós temos esta prerrogativa. E esta prerrogativa muitas vezes nos é roubada e nós não prestamos atenção. Para nós não participarmos, começam a nos negar este direito desde a base, quando não reconhecem as nossas organizações. Porque no final do dia está por ela, sim, está a inclusão, está a Kuchinja, etc. Iniciativa de lei, sim, mas como? Porque não existem. Então, como organizações, apesar de todas estas barreiras, nós também temos um papel fundamental. Nós também precisamos de sentar à mesa e começar a decidir que caminhos é que havemos de tomar estrategicamente, que lugares é que nós queremos alcançar todos juntos para a comunidade LGBT. Ok. Sim, por favor. Ouvindo-vos falar, ficou muito claro para mim que nós estamos ainda dentro de uma janela interessante, se quisermos que as nossas vozes sejam ouvidas, né? Esse momento em que se alega um diálogo inclusivo e etc., seria um bom momento para nós já termos alguma coisa organizada e nos fazermos ouvir, né? Então, é uma janela, fica aí a dica para as associações aqui representadas, para nós também, como indivíduos e cidadãos, levarmos em conta. Uma outra estratégia que eu estou a perceber no que vocês falam é a questão da mobilização, né? Não podemos ser um só. Em conjunto, chegamos mais longe, certo? Como é que se mobiliza? Como é que se mobiliza? Tipo, estrategicamente falando, né? Estamos aqui como ativistas, estamos aqui como individualidades, figuras incontornáveis no que tange. Como é que se mobiliza? Como é que nos juntamos? Como é que alcançamos outras pessoas e nos agrupamos e criamos estratégias de verdade de invadir esses espaços? Porque eu acho que também chegou uma fase em que nós estamos cansados de bater portas e pedir para que nos ouçam. A Ana Cláudia esteve aqui a falar sobre essa questão de banalizarem as nossas histórias, né? Nos mídias, passamos muito por isso, é uma banalização horrível. E, através disso, criamos nossos próprios espaços. Né? Não queremos as vossas televisões, as vossas rádios, tudo bem, vamos partilhar as nossas histórias através dos nossos próprios canais e estamos a fazer isso. Agora, como é que nós nos organizamos? Como é que mobilizamos pessoas? Eu acho que mobilização é o que eu quero entender. Bom, é uma pergunta muito interessante, mas eu também proponho que seja uma reflexão conjunta. Como é que nos mobilizamos para podermos chegar a estas estratégias que estávamos aqui a dizer? Eu acho que temos uma pouca mobilização, uma fraca mobilização, pelo simples fato de Moçambique ser um país, diga-se por aí, tolerante. Não concorda nem discorda, vivam a vossa vida. Eu acho que é por aí, porque quando eu olho para os outros países em que a questão LGBT ela é muito agressiva, as pessoas saem à rua para manifestar, as pessoas, os defensores dos direitos humanos saem, vão aos tribunais, saem, vão para as suas assembleias, vão propor, porque sentem na pele aquelas situações, e nós não sentimos muito. Um e o outro é que sente aquela coisinha lá na escola, aquele mais afeminado, aquele mais masculino é que sente lá na escola, isso, aquilo.
mas como um conjunto não sentimos muito. E nesses países onde há leis discriminatórias, é lá onde sentem muito. E se formos a notar, é lá onde há muitas propostas, é lá onde as pessoas saem para a rua, vão marchar, ainda que são presas, as pessoas, mas saem e dizem, não, vamos reivindicar os nossos direitos. Eu acho que uma das coisas que nos deixa acomodados é pelo simples fato de, podemos ter um after party, ninguém vai chegar lá nos incomodar, o governo não diz não, nem diz sim, diz brinca, à vontade, não. Em algum momento isto nos acomoda e pode também criar uma barreira de mobilização, porque podemos ficar no como é que vamos nos mobilizar, como é que eu vou chegar em alguém da comunidade, vou lhe dizer, a política é muito importante, vamos lá, vamos escrever algo, esta pessoa vai me olhar, se eu vivo bem, ninguém me discrimina. É um desafio que nós temos e que oxalá que todos juntos ultrapassemos o desafio, porque precisamos ultrapassar se queremos atingir resultados muito palpáveis. Temos resultados, claro, mas precisamos avançar. Estamos há anos nesses resultados. Precisamos passar para outro nível, para outra fase. Já conseguimos unir a comunidade aqui, já conseguimos fazer grandes coisas, mas e agora? Qual é o próximo passo? Como é que eu vou chamar aquele meu vizinho que pode até não ser assumido, mas todo mundo vê que é da comunidade, a se encostar a mim e a começarmos a gritar, não, queremos nossos direitos, não queremos que vocês só nos digam brinquem, queremos leis que nos digam que, Anacleto, você pode ir a uma instituição concorrer ao emprego, ninguém te vai discriminar pela tua orientação sexual e identidade de gênero. E tivemos o retrocesso agora. A Lei 13/2023 foi revogada, na qual nós tínhamos pelo menos uma garantia que não poderíamos ser discriminados por base de orientação sexual. Foi revogada. E o que nós estamos a fazer como comunidade LGBT? Essa lei foi revogada. As organizações, o que estão a fazer? É um retrocesso que nós tivemos recentemente. Então eu fico a pensar, será que vamos continuar na política? Vamos continuar a aceitar de leve? Porque não tinha lá grande impacto. Tinha grande impacto aquilo. Servia como um instrumento de reivindicação caso alguém futuramente fosse discriminada por base de orientação sexual. Tivemos um caso que circulou agora de alguém da comunidade que diz que concorreu para uma vaga numa instituição e foi reprovada pela sua orientação sexual. Aquela lei protegia aquela pessoa e foi revogada. Como é que ficamos? Quais são os mecanismos legais que nós vamos mover para poder contestar aquela ação? O que fizemos quando a lei foi revogada? Ficamos no silêncio. Acho que muitos de nós nem sabiam que existia ou não sabiam que foi revogada a lei, mas foi revogada. Aquele quesito orientação sexual já não existe lá. Lá existe pessoas vivendo com HIV, pessoas com deficiência, e nós simplesmente disseram, vocês não têm utilidade, fiquem do lado. Então, eu acredito que é uma reflexão que temos que fazer. Eu acredito que no momento em que também os que estão daquele lado vão estar a intervir, seria uma oportunidade única também de trazer e o seu pensar como é que mobilizamos-nos ao ponto de atingirmos resultados que nós esperamos ter futuramente. Obrigada. Eu queria deixar apenas um toque, vou chamar um toque, em relação a esta lei. Esta lei removeu a palavra orientação sexual, mas esta lei continua ainda a salvaguardar um princípio de não discriminação. E se não nos colocaram lá, nós vamos. Nós vamos porque aquela lei não cita várias outras formas de discriminação. Mas nós sabemos que nós estamos lá dentro e que existe um princípio maior de direitos humanos. E esta lei é responsável por alcançar a todos através do princípio da não discriminação. Então esta lei, apesar de removerem, apesar de nos fazerem retroceder, nós ainda estamos lá. Se eles não nos dão cadeiras, nós afastamos as que estão lá, colocamos uma e nos sentamos. Então, esta lei nós ainda vamos usar. Nós ainda vamos usar esta lei, porque esta lei fala de nós e nós não vamos deixar que ela fuja de nós. Mas isto é só uma dica para que nós não nos esqueçamos e nem nos retiremos desse lugar, porque esse é o maior objetivo. Aliás, eu ia começar respondendo à questão que deixou, dizendo que neste país nós somos sabotados. Nós somos extremamente sabotados. Eu não estou a falar de comunidade LGBT. Estou a falar de juventude em geral. Nós somos sabotados.
tudo o que acontece nesse país é desenhado de forma estratégica. Tudo o que acontece aqui. Nós temos acessos a umas coisas com muita facilidade, enquanto nos distraímos das coisas que representam a nossa vida, representam a nossa posição, o nosso lugar. E tudo isto é pensado. Uma forma muito grande de mobilização que eu vou deixar aqui agora e já é que nós precisamos de nos mover, porque nós estamos a ser sabotados. Isso tem que ser suficiente para nós nos conscientizarmos. Nós somos muito poucos em relação ao nível de jovens que também está a ser sabotado, mas que está a levantar suas próprias pautas. Comunidade LGBT é assim. E isso deve ser suficiente para nós começarmos a entender que a responsabilidade não está no outro. A responsabilidade é nossa, porque o outro não vai conseguir levantar e gritar sozinho. Mas cada uma das pessoas que está aqui é responsável por alguma coisa. Cada uma das pessoas que está aqui é responsável no bairro, é responsável no mercado, na escola, em cada lugar que lhe é permitido estar. É sua responsabilidade mobilizar, é sua responsabilidade representar, é sua responsabilidade ser a pessoa LGBT. Porque se nós não formos as pessoas LGBT, a responsabilidade de ser a pessoa LGBT. Porque se nós não formos as pessoas LGBT, ninguém vai sair e levantar as nossas pautas. Então é preciso trazer esta consciência às pessoas que estão dentro da nossa comunidade. Este é um TPC muito grande e muito difícil, infelizmente, mas que precisa de ser feito. Este TPC é grande. Este TPC é gigante, mas ele precisa de ser feito. Nós precisamos compreender individualmente as nossas feridas. Nós precisamos compreender individualmente as coisas que nos estão a ser negadas e precisamos reagir diante disto. Então, não temos como fazer de outra forma. Somos nós, por nós, de pequeno, dos poucos e como uma minoria que nós somos. Porque os outros estão a levantar as suas próprias pautas e essas pautas, infelizmente, não nos incluem. Então precisamos ser nós a fazer este TPC, não apenas a minha consciência, mas a consciência do meu vizinho, do meu amigo. E digo mais, infelizmente, também não basta fazermos isso no quarto. Temos que sair do quarto. Porque nós não vamos conseguir existir numa comunidade maior, onde tem outras pessoas que levantam outras pautas com a nossa pautinha. Que não é uma pautinha, uma pauta gigante. Mas diante de um mundo gigante, é apenas uma pautinha. Então nós, infelizmente ou felizmente, precisamos destas pessoas. Precisamos dos nossos familiares, precisamos dos nossos amigos, precisamos dos nossos vizinhos, para que eles comecem a compreender que estas pessoas existem. Nós existimos. Sou eu, tua filha, que estou a dizer, eu existo. Olha lá para mim, mãe. Olha lá para mim, pai. Existo. E como eu, existem milhares. Como vai ser? Como vai ser? Então é preciso levarmos isto para nós, mas levarmos isto também para o mundo com muita consciência e, acima de tudo, como disse, com muito atrevimento e como uma chamada também à ação. Obrigada. Obrigada. Good. Yeah. Esse é que é o feeling. Ok. Vamos, com esta deixa, nós vamos convidar vocês a se juntarem à conversa, né? Acho que deu para ouvirmos, deu para pensar em alguma coisa. Então, este é o momento que não temos muitos minutos. Diz, ok, tirou a questão da orientação sexual, mas diz que ainda penaliza a questão de discriminação. Então, eu primeiro, como base, eu recorro à Constituição da República, no seu artigo 35, que fala do princípio da igualdade. Em primeiro lugar, eu digo, eu fui discriminada primeiro como pessoa. Então, vamos resolver essa questão. E eu fico muito maravilhada quando essa questão é trazida aqui e ajuda, de certa forma, a trazer à luz aquilo que, se calhar, eu podia pensar e não usar mais por conta da revogação e por falta da leitura
e falta de informação, mas eu percebo que não. É interessante ainda continuar a usar a mesma e olhar para a comunidade, primeiro, como diz a lei, princípio da igualdade, que somos todos iguais e que esta lei vai favorecer-me também como pessoa e não só por orientação sexual, mas sim pelo princípio da igualdade mesmo. Obrigada. Olá, boa tarde. Então, mesmo de parabéns, não vou me alongar nisso, mas vou dizer pouco, mas com muita intenção. O painel está mesmo de parabéns. Queria comentar também sobre o que estiveram a falar. Vou juntar tudo, mas é sobre vários pontos que foram falando. Visibilidade, mobilização e arriscarmos, né? Tentarmos expandir ou sair do quarto. E só pequenas notas ou comentário, né? De certa forma, trazendo a conversa para cá, que eu acho que é importante contextualizarmos estrategizarmos e contextualizarmos as nossas estratégias e pensarmos em como é que as intervenções em que nós pensamos funcionam no contexto em que nós estamos. Usna, falaste muito bem sobre o histórico que nós temos, né? O que é falar política? Nossos pais não falavam política e, de repente, nós somos esta geração que vem com muito vigor, muita força. Vimos agora em dezembro coisas que eram impensáveis de acontecer politicamente. E político, nós às vezes confundimos partidário, político, né? Mas é pensar político, pessoal é político, né? Cidadania, eu como pessoa ativa em sociedade, ocupar espaço, isso já é algo político. Ezequiela, também falaste muito bem sobre levarmos a política para todos os espaços que nós ocupamos em sociedade. Mas pensarmos como é que é a nossa sociedade montada, como é que eu no dia a dia ocupo esses espaços e como é que eu vou politizar esses espaços. E vermos que sim, Ana Cleto falou bem também, que há sempre riscos, fazermos as pazes com esses riscos, mas eu queria acrescentar, né, ao estrategizarmos isso, mitigarmos também esses riscos. Não podermos ir de peito aberto, prontos, vou ser eu o mártir da minha comunidade e faço isto pela minha geração e pelas que vêm a seguir, mas que tenhamos pontos estratégicos de como é que vai acontecer, o que é que pode dar de errado. E quando coisa X der errado, o que é que eu vou fazer para sair dessa situação? Quem está comigo, né? Para onde é que eu me viro? Como é que eu faço isto? Como é que eu evito que isto dê mal? Primeiro ponto, né? Sempre vamos tentar ao máximo evitar que as coisas corram mal. E se chegarmos ao ponto que algo dê mal, como é que eu posso, da melhor forma, mitigar, né? Corrigir e evitar o máximo de danos? E pensarmos dessa forma, acho que a palavra de ordem é evitar danos ao máximo, ao mobilizar. Acontece que ocupamos muito o espaço do quarto, o espaço privado nas nossas conversas, porque é isso, contextualização. Vivimos de uma sociedade em que não se fala em público, não se fala alto, não se fala com o mais velho, não se fala de volta, é todo esse contexto, né? Então, nós estamos a vir com essas ideias de vou falar alto, vou falar de volta, vou falar na rua, vou falar das minhas intimidades em todos esses, que não são intimidades, é o meu dia a dia, mas são lidas como intimidades. E então, pensarmos em como é que nós fazemos isso. E não só eu quero fazer, como eu quero chamar as minhas amigas e os meus amigos para virem fazer isso comigo. Então, garantir que eles também estejam bem. Eu não posso simplesmente dizer, amiga, vem lá, depois has de ver com cota. Não, amiga, tens que garantir que a tua amiga depois volta bem para casa. E se não volta bem para casa, que ela volta para um sítio onde ela está segura. E come, e dorme, e está vestida. Né? Porque senão muito pouco vale. As nossas ruas, olhando para a juventude num cômputo maior, as ruas de Maputo, Campo Fumo pelo menos, se nós formos olhar para os índices de mendicidade, estão a subir de forma gritante. E isto, vamos olhar, Covid, manifestações e não sei a que ritmo estamos a caminhar. Nós não queremos que a nossa comunidade esteja a adicionar para estes números que estamos a ver. Desemprego, etc, etc. A nossa comunidade já tem grandes dificuldades com escolaridade, com emprego e por aí. Podia alongar-me mais, mas o que eu queria trazer é mesmo estrategizar, pensar no contexto e mitigar os riscos que nós podemos enfrentar. De novo,
belíssimo painel. Estou mesmo muito, muito feliz. Muito obrigada. Farei aqui uma, nice. Farei aqui uma observação e peço mesmo que não me levem a mal. É assim, o Anacleto esteve aqui a dizer que as conversas terminam no quarto, por aí em diante. Na verdade, existem pessoas que não deixem com que isso termine no quarto. Usam a capa do Batman e vão à Assembleia com toda a documentação e tudo mais. Dizem que estou aqui porque eu quero dar uma proposta de lei para defender os direitos da comunidade LGBTQIA+. Então, eu estou a falar baseado em fatos reais. O que acontece é que, chegado lá, o Batman é um Batman com fome, como se não bastasse. Chega lá, não me leve a mal, chega lá e dá a proposta. Feito isso, as pessoas lá são... as pessoas que o recebem, acho que marcam reuniões e tudo mais. Depois de umas dezenas de reuniões, o Batman é dito: esquece lá isso e vamos te colocar aqui uma posição e vida que segue. E é o que acontece. Eu acho que se formos de forma individual para lá, não vai acontecer, mas se formos como um movimento, vai acontecer. Nós podemos e podem crer que ultrapassaremos muitas barreiras. Então, de todas as vezes que eu, pelo menos, tenho participado nesses encontros, principalmente da comunidade LGBT, temos dito que temos que fazer as coisas como um movimento, não de forma individual. Então, se abraçarmos o movimento e irmos avante, acreditem, estaremos num outro patamar, num outro nível que nem vai se reconhecer em Moçambique. Então, é mais ou menos isso. É uma observação e não me levem a mal. Muito obrigada. Ok, ninguém te vai levar a mal. Ok, estamos quase sem tempo. Vamos aceitar uma última intervenção, muito breve, que é para dar tempo também ao painel de contribuir. Ok. Gostava de agradecer pela oportunidade de fazer participar deste espaço e parabenizar a Porrela, os painelistas, têm tido uma boa intervenção, voltaram a fortalecer o meu espírito de pertença, que é algo que eu tenho. E o Anacleto deixou um ponto muito, muito bom, foi a reflexão conjunta sobre como nos mobilizar em certas situações. Eu vou dar sugestões, ou pelo menos uma sugestão de como poderíamos fazer isso. A primeira Anacleto já que deixou ficar quando falou do caso da pessoa que foi concorrer para uma vaga e não foi aceito por causa da sexualidade. Se documentarmos esses momentos, se trazermos ao público a informação, a colega deixou ficar, a informação, deixamos que essas informações cheguem até as pessoas, é uma das formas que podemos mobilizar, porque o que eu pude perceber é que não importa o que tenha acontecido em Moçambique ou em Maputo, por mais que o índice da criminalidade, agressão, entre outras coisas, tem subido, sempre que vai algo às redes sociais, temos apoiado. Com partilhas, com busca de verdade, de como é que podemos resolver. Mencionamos lá pessoas que são de direito. Então, documentar essas agressões, documentar essa discriminação, entre outros, nós podemos muito bem começar por aí para mobilizar pessoas. A Capitinha esteve aqui a falar sobre levar alguém, levar amigo e garantir a segurança. Não vamos só simplesmente ficar no quarto e levar apenas o meu amigo que é da comunidade porque eu me sinto confortável. Não, eu tenho amigos heterossexuais que simplesmente sabem que eu sou gay, mas não sabem da minha vida como gay. Então, levar essas pessoas, andar com elas, fazê-las entender como é que o mundo funciona.
Eu faço isso, tenho uma amiga que coloquei lá num dos projetos da comunidade LGBT, ela interage de forma ativa, ela pode ver de perto como é que realmente as coisas funcionam na comunidade LGBT. Não é só dizer, eu sou e eu faço. Eu sou, nós podemos fazer. Então a minha intervenção é mais por esse lado, podemos mobilizar e documentar. Muito obrigada, muito pertinente. Eu gosto a ideia de lançarmos a bomba para o pessoal foi boa porque saíram de facto estratégias, mas agora volta para vocês. Comentários, né, que vocês queiram fazer. Não senti assim questões como tal, mas tipo, em forma de fecho, né? Comentem, fiquem à vontade para comentar e acrescentar alguma coisinha e se despedir do pessoal. Bom, Kina, vou fazer da sua palavra minha, vão me perdoar se eu for um pouco tendencioso. Naif me conhece como o problema e não poderia faltar este problema. Eu gostaria de colocar um desafio. Estamos a ver aqui, tem representado de várias organizações. Por que não saímos aqui com uma estratégia? Guys, vamos lá nos desafiar a sairmos um dia. Kina disse que um indivíduo sozinho facilmente pode ser corrompido. Vamos nos desafiar como um movimento. Vamos sentar. Aqui em Moçambique, se eu faço uma pequena... Somos mais de 10 organizações LGBTs. Mais de 10. Por que não sentamos, vamos escrever uma proposta de lei, vamos ali na Assembleia da República, ali, vamos submeter aquilo em espaço público, é para todos nós, aquilo não tem restrições de sexualidade, não. Porque a partir daqui, é um podcast que pode virar uma ação, a partir daqui vamos criar uma proposta de lei. Vamos nos desafiar todos aqui, vamos sair com compromisso. Eu até posso fazer questão de vos fazer barulho, tenho quase com vossos contatos, de vos fazer barulho. Temos que sentar, propor algo para a Assembleia da República. Vamos lá colocar, vamos documentar. Isto não só serve como uma ação de só fizemos porque, mas vamos fazer para quando futuramente nos perguntarem. Vocês nunca apareceram aqui, pediram nada. Não, aparecemos. Está aí, temos aqui a cópia que prova que nós viemos fazer uma proposta de lei. Vocês simplesmente ignoraram. Então, como recomendação ou como desfecho, vou deixar esse desafio. Como comunidade, como movimento, vamos fazer essa proposta e muito obrigado por me terem convidado. Foi muito interessante poder partilhar a experiência aqui, poder ouvir de vocês deste lado de cá, as vossas contribuições. Eu penso que como movimento podemos fazer, cada um sozinho, não chegamos muito longe, não. Ok, muito obrigada pelas vossas dicas. São essenciais e quando eu vejo esta conversa, eu digo sim, é sobre isso. Porque a solução não está lá fora, está aqui. Somos nós as pessoas que vamos sentar, que vamos fazer e etc. Então, esse assunto não precisa de sair muito daqui, porque nós somos as pessoas que vão fazer acontecer e fora nós estrategizarmos e pensarmos numa proposta política e em outra ação, nós também devemos começar a fazer algo que nós não estamos a fazer, que é começar a ocupar um espaço que é proposto e pensado para cidadãos. Pode não ter sido pensado para ti como pessoa LGBT, para mim como pessoa LGBT, mas foi pensado para cidadão moçambicano. Eu sou cidadã moçambicana, eu tenho o direito de fazer uma denúncia, eu tenho o direito de denunciar maus tratos no hospital, eu tenho o direito de intervir em relação ao sistema de educação nacional e diante de vários outros sistemas. Gosto muito do exemplo que trazes sobre o jovem que incitou violência e por causa disso nós submetemos uma queixa-crime que neste momento está no tribunal. E, se não for a primeira vez, é uma das primeiras vezes em que nós estamos a tratar questões judicialmente, fora dizer que, olha, eu tenho direitos, eu reconheço os meus direitos e eu tenho um espaço que, querendo ou não, gostando ou não, estando ou não preparado para me receber como cidadã moçambicana, eu posso recorrer a este espaço. Então, vamos começar a recorrer a estes espaços que são preparados para nós enquanto cidadãos e não nos podem negar, mas também vamos começar a nos preparar para fazer a política de forma ativa. Muito obrigada, Usna, por este brilhante momento. Obrigada por ela, obrigada a todas
organizações que estão aqui representadas, e é esta representação e de cada uma das pessoas que está aqui que nós precisamos para avançar para um novo e impactante passo. Obrigada. Vamos